Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia eletrônica. Você pode, por favor, abrir agora e nós vamos acompanhar esta palavra da fé nesse instante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, de 12 ao final, ao 23. Eu vou usar a Bíblia NVI no PowerPoint, mas até para trazer a você uma outra versão, inicialmente agora eu vou ler na nova tradução transformadora, ou nova versão transformadora, a NVT. E você pega aí a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia no seu smartphone e me aconselha. Aqui Paulo está dando as orientações finais a uma igreja que ele estabeleceu na sua segunda viagem missionária. Você sabe que Paulo fez 3 viagens missionárias. Na segunda, ele foi até essa região, que é a região da Macedônia grega, que é a região de Colossos e também de Tessalônica, e estabeleceu uma igreja. Tempos mais tarde, ele escreve 2 cartas a essa igreja. Eu vou ler o final da primeira. E nela ele dá algumas orientações muito relevantes. E como a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela também é uma carta para Atlanta hoje, para o estado da Geórgia, para mim e para você em nossos dias. Diz assim, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns com os outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos com todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com beijo santo, encarreguemos em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Obrigado, papai, em nome de Jesus, aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Deus que te chama é fiel. Qual é o maior motivo para que a igreja viva em santidade? Porque Deus é fiel. Ele nos salvou, ele nos chamou para andar com ele. E Paulo é muito direto em dizer: o Deus que te chama é fiel. Então, se Deus me amou, Deus me salvou e me chamou, eu aceitei esse convite. Viver uma vida em pecado é uma incoerência, um desrespeito, porque ele que fez tudo e me chamou, ele só pede, então, sede santos, porque ele é santo. Então, por isso, a forma do mundo não é para nós. É muito comum crente falar, não, mas todo mundo faz. Não, mas é comum aqui nos Estados Unidos, é comum lá na escola, é comum lá no meio ambiente.
Exatamente por isso. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Não é que nós somos melhores do que ninguém, mas nós escolhemos um padrão de vida diferente, porque aquele que nos chamou é santo. Então devemos buscar esta santidade de Deus. Não é fácil, porque vivemos num mundo pecaminoso, mas é o chamar de Deus para nós. Então, dentro dessa premissa, nós vamos frutificar. E você deve escolher, agora que você é um cristão, um adolescente cristão, um jovem cristão, um homem, uma mulher, um casal, um idoso, fazer escolhas na sua vida dentro desta nova vida que você tem em Cristo Jesus, que é uma vida de santidade. Então, escolhas para você frutificar. A vida é feita de escolhas. Você pode dizer isso comigo? A vida é feita de escolhas. O tempo todo a gente faz escolhas. Então, que você e eu possamos escolher esse estilo de vida. É interessante quanta coisa eu li aqui que Paulo recomenda. Ele faz isso em outras cartas também. Ele escreveu 13 cartas e todos estes preceitos e orientações, ele fala isso em geral em outras cartas, mas agora ele condensou aqui e, ao ler tudo isso, temos aqui alguns princípios. Paulo, ele fez isso da parte de Deus para uma igreja local. Veja, no início dessa carta que eu li aqui, o final dela, o capítulo 5, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos na fé, 3, Paulo, Silvano e Timóteo, que trabalhavam juntos para edificar a igreja do Senhor Jesus, da parte do Senhor, enviam essa carta. Por que está aqui os 3? Que provavelmente os 3 trabalharam juntos para elaborar a carta, para escrever a carta e depois para entregar a carta à igreja. Era uma cidade grande, como até hoje é. Na verdade, essa cidade, ela é a segunda maior cidade grega. Ela só perde para Atenas hoje. Ela tem 1.100.000 habitantes, está na beira do mar, uma cidade grande, e ela sempre foi importante. Ela foi fundada no ano 330 a.C., em meio ao império e à expansão do Império Grego. E ela continuou crescendo até os dias de hoje. E no tempo bizantino, ela se tornou uma sede de bispado, uma cidade importante. Então, ela foi importante na época do Império Grego, na época do Império Romano, na época da Igreja Bizantina. E o apóstolo Paulo, ele não perde a oportunidade de ir lá pregar o evangelho. Ele não foi bem recebido, nós sabemos disso quando lemos a carta, por isso ele teve que ir para Bereia e ele comparou. Os irmãos de Tessalônica não eram tão estudiosos quanto os de Bereia. Embora que ele então foi rechaçado pelos gregos, ele insistiu e estabeleceu a igreja do Senhor Jesus e ela deu muito fruto e se tornou também uma cidade cujos pais da igreja fizeram grandes trabalhos na época da igreja bizantina. E o apóstolo Paulo também escreve aos Colossenses, que está ali muito próximo, em capítulo 2 de Colossenses, ele diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vocês, vamos ler aqui juntos? Continuem a viver nele, como? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, como? Transbordando de gratidão. Então, da mesma maneira que como Paulo levou o evangelho pela primeira vez lá, plantou a igreja, ele escreve as cartas da prisão depois para dizer, como vocês receberam, vocês devem continuar a viver nele. A vida cristã, a gente não toma uma decisão que ela é para sempre. Jesus não disse, o pão de cada dia nos dá hoje. A gente não acabou de celebrar a ceia do Senhor hoje? Quanto tempo nós estamos fazendo isso?
Desde o dia que nos convertemos. Jesus estabeleceu isso quando estava aqui na terra. E devemos fazer até que ele volte. Para quê? Para fortalecer a fé. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu venho à igreja, quando eu tomo a ceia do Senhor, quando eu dou minha oferta e o meu dízimo, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro, eu estou fortalecendo a minha fé, porque os dias são maus. Então, eu que recebi a Jesus, eu tenho que continuar sendo nutrido na fé, porque senão eu vou o quê? Esfriar na fé. Então, o fato de vir à igreja toda semana é importante. O fato de orar diariamente é importante. O fato de ler o devocional, como nós estamos lendo o devocional diariamente, as promessas de Deus, é importante. O fato de ler a Bíblia a cada dia é importante. Nós estamos lendo, quem está lendo do começo do Gênesis, agora estamos no livro de Levítico. Às vezes a gente lê, não é? E hoje de manhã eu estava lendo e parece um pouco cansativo em alguns textos. E, por exemplo, muitas regras. Mas me veio ao coração, a vida cristã não é sobre regras, mas a vida cristã é sobre obediência. Então, eu não preciso obedecer regras porque eu estou na era da graça, mas a obediência continua valendo, Camila. Então, não pecar não é uma questão de regra, mas é uma questão de obediência. E que não é limitação, é proteção. Se eu comprar um carro 0 quilômetro, esse carro pode chegar a... Vai ter o velocímetro lá, vai me dizer que pode chegar a 200 e poucas milhas. Mas eu devo andar 200 e poucas milhas por hora? Não. Não é porque ele pode chegar a isso que eu posso usar essa potência do carro. Por quê? Tem a questão da estrada, tem a questão dos outros veículos, tem a questão da sinalização. Então, no mundo é assim, eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém. E aí entra a questão da obediência à palavra de Deus. Não é para me limitar, é para me proteger. Então, quando eu entro num carro e eu não uso a sua potência, isso não é uma limitação. Isso é uma proteção. Porque se eu usar toda a potência daquele carro, eu vou me expor ao perigo e vou expor outras pessoas ao perigo. Então, dentro da fé, da Bíblia, ao seguir essa orientação do apóstolo Paulo, a fé cristã, Deus, Jesus, não quer me limitar, quer me proteger. Eu estava vendo na internet essa semana uma atriz brasileira falando muita bobagem, mas muita bobagem. Quase que às vezes, infelizmente, olhar uma das celebridades e falar o que elas estão falando, chamar de bobagem é quase redundância, né? E isso não acontece só com atrizes brasileiras, mas também americanas e assim por diante. E aí eu estava vendo, é sobre isso que o Senhor não quer que a obra-prima da sua criação viva. Ao falar tanta bobagem, ela, como eu e você, somos obra-prima da criação, não é? Porque todo ser humano é. Agora, quando você vê uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, o imago Dei, que poderia usar toda a habilidade que tem da mente e do coração para poder falar coisas boas, falar coisas que edificam, falar coisas que abençoam, que protegem, falando bobagem, o Senhor deve ficar muito triste, porque não foi para isso que a pessoa foi feita. Quando também a gente vê uma pessoa muito talentosa, eu acabei de glorificar a Deus pela banda. Quando alguém é muito talentoso e usa isso para apenas o hedonismo, é um desperdício. Então, queridos jovens, vocês são maravilhosos, Deus fez vocês com lindas habilidades. Cada jovem que está aqui, cada junior, vocês têm um horizonte aberto, vocês podem ser o que quiser, mas vocês têm que fazer escolhas certas. Porque é um desperdício pegar uma mente como vocês têm, um corpo como vocês têm, estudos que vocês estão tendo e podem ter, e depois desperdiçar isso falando e fazendo bobagem. Porque a vida na Terra é um bem durável, mas limitado. Passa muito rápido. Então, as escolhas da sua vida, Marina, vão determinar o quanto você está valorizando o depósito que você está recebendo. Então,
da mesma maneira que vocês receberam, diz Paulo aos Colossenses, continuem a viver enraizado nele. Escolhas de todo dia, decisões de todo dia. Amanhã é segunda-feira, você vai estar no trabalho, você vai estar na sociedade. Tem coisas que servem para você e coisas que não servem. E você vai com sabedoria, sem destratar ninguém, sem ser orgulhoso e vaidoso. Não, isso não é para mim. Essa bebida não é para mim. Esse ambiente não é para mim, essa música não é para mim, essa sociedade não é para mim, essa parceria não é para mim. Por quê? Porque você escolheu viver de um jeito que você vai se aprofundar naquilo que você recebeu, que é a palavra da fé. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo, fruto de escolhas e decisões de cada dia. Então vamos ver 10 dessas decisões bem rápidas, já que a vida é feita de escolhas e escolhas feitas a cada dia. Você não vai ter o seu pastor toda hora dizendo, faça isso, não faça isso, mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, para você saber o que você deve ou não deve. Você tem a mente de Cristo em você. A primeira delas, honre a sua liderança espiritual. O apóstolo Paulo então diz, tenham consideração, diz a NVI, em autoestima. Se você quer crescer, honre aqueles que ministram sobre a sua vida. O seu pastor, sua pastora, seus líderes, cada um sobre aqueles que têm autoridade sobre a sua vida, pai e mãe, líderes. Porque, gente, nós vivemos num mundo em que isso não é o valor, mas nós vivemos na contracultura do mundo. Para nós, a honra ainda continua sendo um valor. Amém ou não amém? O mundo que nós vivemos, não. Por isso o mundo está um caos. Não se respeita professor, não se respeita pais, não se respeita pastores, não se honra o mais velho. Então, com isso, a consequência vem, porque a vida é assim, paga agora ou paga depois, mas você vai pagar. Então, Paulo fala para a gente cuidar desse princípio, honre sua liderança espiritual. Quer dizer que eles não erram, nós erramos. A questão é o seguinte, se o seu líder, que você sabe que você está debaixo de liderança espiritual, você ora por ele e ele erra, vocês vão juntos conversar sobre isso. Mas se ele está te ensinando a palavra de Deus, você não tem que ficar se esquivando, se defendendo e se desculpando. Vamos juntos cumprir aquilo que a palavra de Deus diz para sermos igreja e cumprirmos o evangelho. Tenham em autoestima o trabalho deles. Queridos, eu conheci o seu pastor. Em 2022, para cá, temos andado junto na Rede Inspire. Ele é um homem sério, um homem que ama Jesus, um homem que ama as pessoas, ama essa igreja, tem uma família linda. Ele não é perfeito, mas ele segue o perfeito. E, gente, eu tenho visto, se uma coisa que eu conheço é pastor. Eu sou pastor e há mais de 30 anos ando junto com pastores. E, infelizmente, não é toda a igreja que tem um pastor como o seu pastor. Então, honrem a sua liderança espiritual. Supere o espírito de orfandade, religiosidade, deslealdade. Se você sofreu abuso religioso em outra igreja, aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, resolva e deixa isso para lá. Isso não é um problema aqui. Então, às vezes, pessoas feridas ferem. Aí eles trazem suas feridas porque foram abusados em outro ministério, em outro lugar. Aí chega aqui tudo com 10 pés atrás. Desconfiando de tudo, desconfiando de todos. Você tem que resolver isso. Perdoar, curar, porque senão você contamina esse rebanho todo aqui. Até que ele fale com você, você tem que dar o crédito e a honra. Não é? Então, às vezes, a gente muda de igreja e importa os problemas. A gente traz traumas, dores, abusos, desconfianças, e o novo pastor não tem nada a ver com isso. Não é? Então, é um princípio. Supere o espírito da orfandade, religiosidade e deslealdade. Tem um livro ali que pode ajudar você
Escolha ser filho, escrito pela Leila e pelo pastor Fabiano. Logo o pastor Fabiano também estará com vocês aqui. Por quê? Muita gente órfã dentro das igrejas. Você sabia que a Bíblia é o único livro em que Deus se apresenta como pai? No islamismo, Deus não é pai. No hinduísmo, Deus não é pai. Allan Kardec não é pai. Mas aqui, Deus é pai e nós somos seus filhos. Então, escolha ser filho, porque paternidade tem a ver com filiação. Nós temos esse assunto. E Paulo, qual foi a igreja que mais deu problema nas cartas? Corinto, não foi? Corinto tinha incesto, Corinto tinha rebelião. Por quê? Coloque aqui e leia comigo. Paulo foi preciso e cirúrgico. 1 Coríntios 4:15, vamos lá? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo está dizendo que ele era contra o ensino acadêmico? Não. Ele só estava dizendo que se uma igreja tiver muito conteúdo acadêmico, mas não tiver espírito de paternidade bem resolvida, a adoção, esse muito ensino vai gerar gente com cabeça acadêmica, mas não vai gerar ovelhas com coração de filhos. Então vocês podem ter 10.000 tutores, mas não tem paternidade espiritual. E a benção é o equilíbrio. 2, promova a paz no corpo de Cristo. Nós não somos pacifistas. Pacifista é uma pessoa contra a violência. Gandhi era pacifista. Nós somos mais que isso. Nós somos pacificadores. Qual é a diferença de Martin Luther King para Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi era um pacifista. Martin Luther King foi um pacificador. Então, nós somos chamados a isso. Vivam em paz uns com os outros. Seja intencional. Se tem um ambiente de fofoca aqui na igreja onde você chega, acabou a fofoca. Se tem um ambiente de murmuração, você chegou, acabou. Essa recomendação que Paulo fez, esse é o nosso ministério. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele disse que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Gente, tem igreja evangélica que entendeu o contrário. Eles têm o ministério da confusão, da divisão. E Paulo nos diz que nós temos o ministério da reconciliação. Quer dizer, estão brigando. Eu cheguei, precisa haver reconciliação e paz. 3, sirva sua família da fé. Isso aqui não é um lugar para mandar em ninguém, isso aqui é um lugar para servir a família da fé. Seja a igreja brasileira, a igreja americana, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, irmãos, exorto, advirto a vocês, aos ociosos, ociosidade é pecado. Deus trabalha até hoje para nós. Então, você sabe, esta igreja aqui, uma tradicional, antiga igreja de Atlanta, de Marietta, ela tem essa igreja aqui por 20 anos. E o que ela faz? Ela tem servido a comunidade brasileira. Então, tudo que você puder fazer para servir essa igreja, faça. Seja gentil, cumprimente as pessoas, agradeça, esteja disponível para ajudar. Quando o seu pastor falar assim, pessoal, vamos fazer um mutirão aqui para fazer tal coisa, para limpar, para pintar. Primeiro, nós estamos fazendo para o reino, para o Senhor. E segundo, é uma forma prática de retribuir, de dizer muito obrigado. Não são 2 anos, são 20 anos. Na verdade, 2025 vai fazer 21 anos em que essa igreja abraçou a comunidade brasileira, nunca cobrou aluguel por isso, então, sem dúvida alguma, uma bênção. Então, servir essa família. O apóstolo Paulo chega aqui a descrever 3 grupos que nós temos que ajudar se eles são assim, mas nunca sermos assim. Os ociosos, no verso 6, os desanimados, no verso 14, e os fracos.
Quarto, viva satisfeito espiritualmente. Querida igreja, o apóstolo Paulo também nos fala, se nós queremos dar muitos frutos, estarmos enraizados na vida cristã, nós temos que viver plenamente satisfeito. Verso 16 diz, alegres. Ele está dizendo para a gente rir o tempo todo? Não, nem sempre dá para a gente rir o tempo todo. Tem hora que temos que chorar, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria é um fruto do Espírito. Todo crente pode ser alegre no Senhor, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que recebe uma notícia boa e uma notícia ruim. A alegria do Senhor, a nossa força é. A escolha da alegria. Recentemente, um pastor aqui dos Estados Unidos, a gente conhece bem, o Rick Warren e a Kay, um dos seus filhos tinha problemas mentais e ele tirou a própria vida. E uma repórter perguntou para ela o que ela iria fazer. E ela disse a frase, eu escolho a alegria. Depois ela escreveu um livro sobre isso, eu escolho a alegria. Não é porque aconteceu uma tragédia na sua família que você vai morrer junto. Você precisa navegar em cima dessa tempestade e escolher a alegria. Nós somos um povo que tem a alegria do Senhor dentro de nós, mas o mundo não é assim. Você parou para pensar que Jesus, ele vivia num mundo que estava em guerra? Jesus vivia num mundo em escravidão. Na verdade, Jesus era um escravo, porque se ele nasce judeu dentro do Império Romano, ele era um escravo, porque o judeu era escravo do Império Romano. Havia uma dominação, tinha uma limitação de liberdade, mas eles não podiam ir e vir fazer o que quisesse. A morte de cruz era uma morte para dizer bem claro, ó, se você desobedecer, isso vai acontecer com você. Mas Jesus conseguia viver uma vida de plenitude, de paz interior. Não é sobre o que você tem e o que você não tem. É sobre o que você crê, sobre o que você é em Cristo Jesus. Então, viva satisfeito espiritualmente. E aí, aqui no verso 16, olha aí. No verso 16 do capítulo 5 que lemos, a nossa alegria vem dessas três coisas. Pode colocar aí para mim. Ó. Defina a sua identidade de filho, aceite seu chamado de servo e encontre a sua missão de discípulo. Vamos ler isso juntos aqui? Defina a sua identidade de filho, aceite o seu chamado de servo e encontre a sua missão de discípulo. Isso aqui facilita a vida. Quando ele diz, alegre-se no Senhor, ele não está dizendo que vai ser fácil, mas se você colocar isso aqui como estilo de vida, você consegue. Agora, se você quiser ser melhor do que os outros, se você quiser bater mais forte na mesa, se você quiser disputar com um hispânico, com um americano, se você quiser ter sempre razão, se você quiser sempre ter as melhores coisas, se você achar que a sua vida interior vem de quanto você ganha, da profissão que você ocupa, essa alegria nunca vai ser possível. Mas sim, independente da sua idade, da sua escolaridade, do seu sexo, da sua nacionalidade, você entende que é filho, servo e discípulo, isso muda a sua vida. Vamos dizer essas três características aqui? Filho, servo e discípulo. Bota a mão no seu coração. Diga comigo, em Cristo, eu sou filho, servo, discípulo. Gente, isso muda as coisas, isso facilita as coisas. Quando alguém gritar com você e falar, você é um desgraçado, você vai falar assim, opa, peraí, não está na lista lá. Não está. Eu sou filha, eu sou serva, eu sou discípulo. Não. Então, eu não sou um desgraçado, eu não sou isso ou aquilo outro. Isso é o que o mundo diz, mas eu sou um cristão, eu ouço a voz, eu não ouço vozes. Amém ou não amém? Então, guarde isso no seu coração e você vai viver satisfeito. E com isso vai fazer escolhas seletivas. Porque quando você entende que você está satisfeito em Jesus, nem tudo serve para você. Você vai num restaurante. Você já viu em algum steakhouse que tem um carrinho de pipoca na porta? Nem no Brasil. Por quê? Na hora da entrada, eu estou olhando que lá na frente o melhor está por vir. Então, não vou perder o meu tempo com aquela distração da pipoca. Na hora que eu sair, o que eu estou? Satisfeito. Não é?
Eu não gosto da expressão que aqui a gente fala, I'm full, né? Eu estou satisfeito. Se você está satisfeito, você é seletivo. Quem está com muita fome, está vazio, qualquer coisa serve, não é? Mas se você está satisfeito, você é seletivo. Por exemplo, quem está solteiro aqui. Quem está solteiro sabe quando que está pronto para casar? Quando não precisa casar. Quem está desesperado para casar pode ser um homem bomba ou uma mulher bomba. Porque aí está desesperado para casar, casa com qualquer um, não é verdade? Aí você acha que você está em liquidação. Qualquer pessoa insatisfeita, vazia, com fome, não é? Eu sou do tempo no estado do Rio, na década de 70, chegava da escola primária com muita fome, e aí falava, mãe, o que tem para comer? Aí minha mãe olhava para mim e falava, já vi que não está com fome. Não é? E ela estava certa. Porque o melhor tempero ainda é a fome. Se você tiver com fome, você come. Se você estiver satisfeito, seletivo, você come o que gosta e o que é bom. A vida do cristão é uma vida satisfeita. Quem tem Jesus tem tudo. Se amanhã você for trabalhar satisfeito, nem tudo serve para você. Mas se você for trabalhar com fome, você vai comer qualquer coisa. Quinto, desenvolva uma vida de oração. Orem continuamente. Muitos desafios, mas todos devem ser cercados de oração. Está no seu trabalho, está no dia a dia, está trabalhando, orando. Não é ter só um momento de oração, mas é uma vida contínua de oração. Sexto, andem sempre em gratidão, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Verso 18. Acima de tudo, agradeça. Seja estável, bem resolvido, porque quem agradece, cresce. Você pode dizer isso comigo? Quem agradece, cresce. A pessoa grata, ela tem outra cara. A pessoa que é ingrata, todo mundo está devendo para ela. Ela fica cobrando todo mundo está devendo para ela. Querido, não seja uma pessoa que acha que todo mundo está devendo para você. Você é a obra-prima da criação. O Salmo capítulo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então, o que tem muita gente revoltada por aí, porque acha que todo o Estado está devendo para ela, a família está devendo para ela, o pai está devendo para ela, a mãe está devendo para ela. O cara não construiu nada na vida, mas está achando que todo mundo está devendo para ele. Não está na hora de começar a produzir algo, gerar algo. O cristão entende que todos nós somos salvos pela graça. E estamos aqui não para ser vítima, mas para ser protagonista na história de Deus na nossa vida. Aqueles que te abençoaram, agradeça e abençoe. E aqueles que te perseguem, ore e entregue na mão do Senhor. Mas não seja vítima de ninguém. Você é a obra-prima da criação de Deus. Por você, Deus enviou o seu único filho que morreu na cruz por você. A sua vida vale muito. Ande em gratidão. Sétimo, busque a plenitude do Espírito Santo, não apaguem o Espírito, ele está dentro de você, diz verso 19. Pelo contrário, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Coloque fogo, mais de Deus. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. O culto vai acabar, mas que onde você for, leve o avivamento de Deus em nome de Jesus. 8. Receba com discernimento as profecias. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova. Nós, como batistas, aqueles que têm, como eu e o Fábio, uma linha mais tradicional de história, fomos ensinados a rejeitar a profecia, dizendo que a única profecia que existe é a palavra de Deus. Ué, se fosse assim, Paulo não faria essa recomendação. Porque se só existe a Bíblia como profecia, ele não precisaria dizer para examinar a profecia, era só ler e obedecer, certo? Então, uma pessoa pode profetizar. E ele pode estar profetizando cheio de Deus e acertar, e ele pode profetizar na carne e errar. Porque a Bíblia fala de profetas e de falsos profetas.
E o que a Bíblia só está dizendo? Olha, viva uma vida santa comigo, enraizado comigo e junto comigo, para que você possa, num relacionamento comigo, discernir. E, gente, eu aprendi o seguinte: se a pessoa está me entregando uma profecia, eu não recebo e é de Deus, problema é meu. Se ela fala uma profecia que é de Deus e eu recebo, bênção minha. Agora, se ela fala algo que não é de Deus, o problema não vai ser maior meu, vai ser dela. Então, se é de Deus eu recebo, se não é de Deus, vai morrer. Mas eu não vou deixar de receber porque eu deixei de crer ou fiz o que Paulo falou para a gente não fazer. Não despreze uma palavra profética. Porque, gente, a Bíblia não diz, Jesus não disse, Paulo não disse que nos finais dos tempos não teria profeta. Ele disse que teria falsos profetas. Então ele não disse que não teria profeta e não disse que todo mundo seria verdadeiro. Então o que eu preciso todo dia, Espírito Santo, me ajude a discernir fatos, acontecimentos, pessoas, amizades, relacionamentos e palavras proféticas, mas que essa igreja não seja uma igreja cética, não seja uma igreja que despreze as palavras proféticas de Deus, porque, querido, às vezes aquela palavra pode ser instrumento de cura física, emocional e espiritual sobre a sua vida. E aí você, por causa de religiosidade, orfandade, tradição, rejeita, perde. Se o apóstolo Paulo disse, está escrito, vamos ler aqui todo mundo de novo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova sobre todas as coisas e fiquem com o que é bom. Querido, isso aqui é Novo Testamento, não é Velho Testamento. Se Paulo está dizendo isso numa carta a uma igreja, é claro que ele está dizendo que isso aqui não se trata de literalidade da palavra bíblica profética. Porque seria ridículo essa orientação se tratasse de só ler e acreditar no que está escrito na Bíblia. Ele está dizendo, quando você for viver a vida cristã, você vai estar tão cheio de Deus, tão cheio de discernimento, que quando vier uma palavra profética trazida por um homem e uma mulher de Deus, você vai ser capaz de discernir o que é bom, ficar com ela e rejeitar o que não é. É isso que está escrito aqui. Então parece, queridos, que literalmente a tradição cega os olhos da gente. E eu posso falar disso porque eu era assim. Só que basta um estudo atencioso da palavra de Deus, você vê. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que a gente tem que fazer filtro. Ele está dizendo que nós vamos ter a palavra literalmente profética das Escrituras, mas também vamos ter palavras proféticas trazidas por homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, e que eu vou ter que discernir. Um filtro. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o dom de profetizar, 1 Coríntios 14. Também, ele não ia fazer uma recomendação desta se não fosse necessário para edificar a igreja do corpo de Cristo. Amém ou não amém? 9, escolha viver em santidade, é uma escolha no mundo profano, eu escolho Deus, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Então não é sobre regras, é sobre obediência. E 10º e último, espere com integridade a volta do Senhor Jesus. Quem crê que Jesus está voltando? Então nós não podemos esperar de forma profana, vamos esperar de forma santa. Enquanto que ele não vem, nós vamos. Cremos na vida Zoe, não é? Às vezes a gente esquece de que tanto no português quanto no inglês, a palavra vida ou life é só uma palavra para muito significado. No grego, não. Você tinha bios e você tinha zoe. Então, há uma vida plena de Deus para nós, a vida zoe. E essa vida plena de Deus está para ser revelada a todos nós. Porque Jesus Cristo está
voltando. Maranata, vem Jesus. Então, aquele que crê nestas palavras, crê em Jesus, como Paulo diz, fará as obras que eu tenho feito, mas fará o quê, querida igreja? Obras maiores. Igreja Roswell, creia. Esta palavra não está invalidada. Meu irmão, minha irmã, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, você poderá fazer obras maiores, porque Jesus está indo aos céus, mas ele nos enviou. Quando eu vejo, eu e Leila, quando chegamos em São José dos Campos, era outra realidade de igreja, tamanho, influência, e nunca perdemos o sono pedindo a Deus o que temos lá hoje. Mas sempre pedimos a Deus duas coisas: que a igreja fosse saudável e que a gente terminasse bem. E Deus tem dado isso. Deus tem dado saúde e Deus tem nos dado uma vida de integridade. Isso que Ele deseja para nós. Não que isso seja fácil, mas é o que Ele quer para nós. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos essas marcas, a marca da honra, da paz, do serviço, da satisfação, da oração, da plenitude, do espírito, da profecia, da santidade, da esperança. Em tempos tão negativos e tão difíceis, é completamente possível, porque quem tem Jesus tem tudo. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Essa é uma palavra antiga, mas não é uma palavra velha. Ela é o pão fresco de Deus para mim e para você hoje. Receba, medite e pratique. Amém?